Arábia ao extremo. Quando as chuvas chegam. É junho no Sultanato de Omã. O calor do verão está atravessando a Península Arábica. As temperaturas aqui podem chegar a 51 graus Celsius. A sobrevivência é uma batalha. Mas em uma área remota, é possível encontrar alívio do clima inóspito. Estas montanhas de calcário são conhecidas pelos nativos como Jabal. A fina faixa de planície costeira entre Jabal e o mar tem seu próprio microclima tropical. As temperaturas aqui permanecem relativamente amenas, por volta de 32 graus Celsius, durante todo o ano. Em meados de junho, a terra aqui ainda está seca, árida e improdutiva, mas alguns moradores parecem não se importar. Os tecelões de Rupel machos trabalham duro construindo seus característicos ninhos suspensos. Os tecelões são um dos construtores de ninhos mais habilidosos do mundo, construindo casas elaboradas feitas de grama, galhos e juncos. De origem africana, os tecelões de Rupel são os únicos tecelões encontrados na Arábia. Durante a reprodução, os machos desenvolvem uma plumagem amarela brilhante para ajudá-los a atrair as fêmeas, que são menos coloridas. A fêmea escolhe seu parceiro. Ela julga o macho pela qualidade da sua construção. Então, se o macho quer ter êxito, ele precisa construir um ninho melhor do que o do seu vizinho. Estágio 1. Estabelecer uma base firme na extremidade de um galho. Os tecelões são os únicos pássaros no mundo conhecidos por amarrar nós. Estágio 2. Amarrar longas tiras de grama ou de junco para criar a forma básica. Em seguida, amarrar as tiras em conjunto para criar um aro simples. Este macho está alcançando progressos consideráveis. O aro estrutural do ninho está completo. Agora, ele constrói as paredes, tecendo as gramas em torno da armação principal. A fêmea lança um olhar crítico. O ninho precisa proteger futuros filhotes da chuva que está chegando. Folhas pequenas são úteis para cobrir brechas. Seu belo trabalho de bico chama a atenção da fêmea. Ou talvez ela estivesse checando o vizinho. Este macho já está mais avançado na construção de seu ninho. Sua destreza demonstra experiência. Tecelões aprendem ativamente como melhorar sua técnica em cada novo ninho que constroem. O vizinho tem um lugar melhor agora. Mas há tempo. Ele não irá para nenhum lugar até ver a construção finalizada. A atividade dedicada dos tecelões sinaliza uma mudança no ar. No final de junho,
Os ventos da monção indiana atingem a costa leste da África. Eles criam turbulência no Mar da Arábia. Um denso manto de névoa, com 250 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, se desloca para o território continental. Ele paira sobre a escarpa e envolve a planície costeira. Esta monção é surpreendentemente diferente. Não há tempestades ou chuvas repentinas. Apenas uma névoa pesada que só mais tarde se transformará em chuva. As montanhas atuam como uma barreira, aprisionando a nova umidade. A paisagem absorve a umidade como uma esponja. Em poucos dias, a névoa transforma a região. Mas isso é apenas o começo. Os habitantes do deserto se reúnem aos milhares. Muitos viajam de terras áridas que estão do outro lado das montanhas. Rebanhos de camelos e dromedários convergem na paisagem enquanto eles começam a aproveitar a rica recompensa verde. Graças a essa mudança sazonal que os atrai, a região de Dhofar é a principal produtora de camelos de Omã. Camelos são bem adaptados para lidar com condições secas e pouca comida. Sua grande corcova única é uma reserva de gordura que os mantém nutridos e hidratados em tempos difíceis. O banquete das monções permite-lhes engordar e reabastecer esta reserva de energia vital. Os camelos costumam ser mais exploradores. Os arbustos lenhosos e outras vegetações elevadas constituem 70% de sua dieta. Mas os tapetes de cobertura vegetal nova e flores silvestres lhes permitem pastar. Seus grossos lábios os protegem das plantas espinhosas do deserto e os ajudam a colher as vinhas mais macias que crescem no chão. Com tanta comida, eles podem se dar ao luxo de ser exigentes. Embora pareçam vagar livremente, esses camelos não são selvagens. Os camelos árabes foram domesticados por seres humanos há cerca de 3.000 anos. E estes pertencem a pastores Dhofari. Alguns desses pastores tribais tradicionais movimentam seus animais sazonalmente entre o deserto e este novo pasto verde na planície. Os camelos se alimentarão aqui durante todo o verão, vagando com seus vigias humanos pela vasta paisagem. Embora as monções sejam mais comumente associadas à Ásia, a palavra monção origina-se da palavra árabe para estação. Aqui em Dhofar, esta monção árabe é coloquialmente conhecida como Kharif. À medida que junho passa e julho começa, a névoa se transforma em chuva. Uma chuva leve, mas persistente, que dura o dia todo. Agora que a vida vegetal está em toda parte, os invertebrados saem do esconderijo. Esses caracóis terrestres evitam a dura luz do sol no resto do ano. Agora eles emergem da cobertura e escalam as árvores em grandes aglomerados
para absorver a umidade. As lagartas também estão em movimento. Algumas dessas larvas podem consumir até 27 mil vezes seu peso corporal em apenas algumas semanas. Outros estão fora para uma refeição também. As aves ganham o benefício da engorda dos invertebrados. Esse sunbird brilhante prefere algo mais doce. Estas pequenas aves cheias de energia são as maiores das 4 espécies de sunbird de Omã. Elas são atraídas pelo néctar de um hibisco florido. Embora se assemelham a beija-flores, eles não têm a habilidade do voo dessas aves. O bico longo e pontiagudo alcança profundamente as pétalas de hibisco, onde sua língua, cerca de 2/3 do comprimento total do corpo, pode extrair o néctar. Haverá mais flores na paisagem à medida que a monção avança. De volta à colônia de tecelões, alguns dos ninhos construídos pelos machos estão quase prontos. A fêmea poderá em breve inspecionar os ninhos e escolher seu companheiro. O ninho do construtor experiente, que teve vantagem desde o começo sobre seus rivais, está quase pronto. Seu novo ninho esférico só precisa de alguns toques finais. A entrada está voltada para baixo, permitindo fácil acesso para os tecelões, mas dificultando o alcance dos predadores. O macho agora está pronto para anunciar sua nova propriedade. Pendurado de cabeça para baixo em sua porta, ele agita as asas para atrair a atenção da fêmea. Quando parece que conseguiu, ele abre caminho para ela inspecionar seu ninho e continua sua campanha de perto. Mas ela não aceita o convite dele. Afinal, ela tem opções. Ao lado, seu vizinho apresenta uma alternativa mais verde. Agora a fêmea tem 2 opções. O tecelão experiente não está disposto a desistir. Ele chama a atenção da fêmea de volta para o seu ninho. Dessa vez, parece que deu certo. Finalmente, sua estratégia de ficar de ponta cabeça parece funcionar. Ele imediatamente aumenta suas batidas de asa para maximizar suas chances de selar o acordo. Parece que deu resultado. Um chamado diferente sinaliza problemas para o novo casal. Um cuco africano está aqui para se reproduzir durante a monção. E ele é uma ameaça para os tecelões. As fêmeas expulsarão os ovos do tecelão e os substituirão pelos seus.
Os tecelões devem ficar atentos a esses intrusos sazonais africanos. Dhofar é o lar de muitas outras espécies africanas. Algumas, como o cuco, migram para se reproduzir. Mas outras adotam a residência. Em uma nascente permanente, agora cheia de água cristalina, um papamoscas africano procura por insetos na asa. Perto dali, um martim pescador cinza mantém a sua vigília silenciosa de seu posto de guarda. Ao contrário da maioria dos martim pescadores, ele não está de olho no peixe abaixo dele. Este martim pescador prefere comer insetos moídos. Mas com nenhum ainda em vista, ele pode ter que esperar um pouco mais. Não são apenas as aves que têm raízes africanas. Nas encostas íngremes da escarpa, vive um pequeno mamífero bastante evasivo. O damão do cabo, ou daci, como é mais conhecido na África. De manhã, os damões do cabo emergem com cautela de suas casas de pedra. Esses pequenos e tímidos mamíferos estão em alerta para o perigo, que muitas vezes vem de cima. Predadores aéreos, particularmente águias, são uma ameaça constante. Costa limpa, um por um eles emergem. Os damões do cabo podem parecer roedores, mas seu parente mais próximo é, de fato, o maior de todos os mamíferos terrestres vivos, o elefante. Os parentes improváveis divergiram de um ancestral comum que morreu há cerca de 50 milhões de anos. A vida da colônia é toda sobre segurança em números. Essa colônia tem cerca de 20 membros. Uma sentinela vigia os predadores, enquanto o resto da colônia relaxa ao sol durante uma rara pausa da névoa. Se a sentinela detectar perigo, ela aumentará o alarme com um forte chamado estridente. Por enquanto, tudo está bem. Mas para pequenos mamíferos carnudos, o perigo raramente está longe. Em agosto, os efeitos do Carife estão em pleno fluxo. Uma cachoeira na Arábia é uma visão extremamente rara. 6 semanas atrás, esses penhascos estavam completamente secos. Dhofar recebe mais chuvas do que o restante de toda a Arábia. Apesar disso, é o lar de apenas um anfíbio, o sapo Dhofar. A chuva desencadeia a época de reprodução do sapo. Ao redor dos barrancos úmidos, os machos estão se familiarizando com fêmeas maiores. Eles precisarão ser persistentes se quiserem se tornar pais.
Enquanto a chuva continua ao longo de agosto, os camelos da Arábia saboreiam um novo cardápio das monções. Camelos aqui preenchem o mesmo nicho que as girafas na África, explorando folhas fora do alcance de outros seres. Eles têm o mesmo número de vértebras no pescoço que o mamífero terrestre mais alto do mundo. Eles também compartilham o gosto por acácias. Mas hoje, um garri verde parece ser uma alternativa apetitosa. Esse comedor desengonçado move a mandíbula para o lado para esmagar o galho amadeirado, mas não precisa mastigá-lo tão bem. Na primeira vez. Camelos são ruminantes, ou seja, mastigam uma comida mais de uma vez. Cada bocado engolido fermenta em uma das 3 câmaras estomacais antes que o camelo regurgite como ruminado para mastigar mais tarde. Por enquanto, há muito mais de onde esse último bocado veio. A monção traz outras ofertas incomuns para os camelos. O fluxo de água doce revigora as lagoas costeiras, tornando-as altamente produtivas para alimentação e criação de peixes. Elas atraem principalmente os pássaros, como essa garça. Mas os camelos não são avessos a entrar nelas. Um pequeno rebanho janta um banquete aquático. Os camelos são capazes de beber 200 litros de água em apenas 3 minutos. Mas a maioria dos seus fluidos vem da comida que comem. Em uma terra onde corpos de água doce raramente existem, uma lagoa como essa pode alimentar, esfriar e reidratar um rebanho. No final de agosto, a colônia de tecelões é uma movimentada cadeia de atividades. As fêmeas estão ocupadas, cuidando dos ninhos que encontraram sua aprovação e recusando aqueles que elas não gostaram. O construtor iniciante de antes está desfazendo todo o seu trabalho duro. A rejeição nunca é fácil. Os machos podem fazer várias tentativas de ninho antes que uma fêmea o aceite. O construtor experiente e sua parceira também estão ocupados. Mais de 2 semanas atrás, a fêmea pôs seus ovos. Agora surge vida nova. 3 bicos famintos. Vários bicos são boas notícias. Eles querem dizer que não há filhotes de cuco parasitas para criar. Mas os tecelões fêmeas geralmente colocam 2 ovos por ninho. 3 significa apenas mais trabalho para a mãe.
Lagartas são carregadas com alimento. Mas ela só pode trazer uma de cada vez. E como todas as mães zelosas, ela frequentemente se depara com um lado menos glamouroso da criação dos filhos. O filhote alimentado faz cocô na própria fralda descartável que a fêmea remove para manter o ninho limpo. Os jovens tecelões permanecerão no ninho por 18 dias. Um pronto suprimento de mariposas e insetos os mantém bem alimentados e crescendo rapidamente. Enquanto ela está ocupada alimentando os filhotes, seu prolífico pai construiu um novo ninho e encontrou outra parceira. Muitos tecelões são polígamos. O tecelão de rupel macho pode ser parceiro de até 3 fêmeas de cada vez. O malabarismo com as demandas de namoro, acasalamento e construção de ninhos é desgastante. Não haverá descanso até que o carife termine.